Olá, bem-vindas e bem-vindos. Hoje temos um bom encontro muito importante. Nossa preocupação hoje é ouvir com atenção duas importantes lideranças indígenas sobre a educação. O que a educação pode face às ameaças que sofrem os povos indígenas brasileiros. Então, hoje é importante, nós temos duas pessoas com larga experiência no campo educacional, duas pessoas indígenas formadas e que atuam nessa área. Então, Miguel, o Thompson e eu vamos conversar com eles e contamos com suas questões, os seus comentários, suas observações, para que a gente possa aproveitar ao máximo e compreender a questão indígena no Brasil hoje. Então, olá, Miguel, como vai você? Você está bem? Bom dia, André. É com muita alegria e muita emoção que a gente está recebendo a Teodora e o Gerson aqui, e espero que a gente consiga passar um pouco da ideia da educação, da cultura e das questões contemporâneas indígenas, das pessoas da floresta, enfim. Como é que a gente vai poder discutir tudo isso hoje, tá? Obrigado, André. Valeu. Eu queria chamar, então, por favor, o Gerson. O Gerson, eu vou apresentá-lo, né? Ele é doutor em filosofia, é professor da Universidade Federal do Amazonas, é membro do Conselho Nacional de Educação. Ele é originário da etnia Baniwa, que vive na chamada região da Cabeça do Cachorro, no município de São Gabriel da Cachoeira, né? Nós que estudamos educação escolar indígena, comentamos que São Gabriel é um pouco a Sorbonne da educação indígena, pela quantidade incrível de iniciativas inovadoras que tem lá, né? E pelo número importante de etnias, né? Então, olá, Gerson, você está bem? Tudo em paz? Tudo bem, André. Um abraço, bom dia, obrigado pelo convite, por essa oportunidade. Com um pouquinho de esforço, luta, estamos bem, né? De saúde e na luta sempre para defender o direito das nossas comunidades e dos nossos povos. Valeu, Gerson, obrigado. E obrigado. Convidar também a Teodora que esteja conosco, por favor, Teodora. Ela é pedagoga, mestre em educação, foi gestora de educação escolar indígena na Secretaria Municipal de Dourados. Como vai, Teodora? Você está bem? Bom dia, professor Lázaro. Bom dia ao outro professor aí também. E quero agradecer, né, o convite. É muito importante essa reunião, esse diálogo que vamos ter em torno da educação escolar indígena, para a gente dialogar um pouco, né, em torno disso. Obrigado, Teodora. Bom dia, professor Gerson, né, meu colega também de trabalho. Nosso guerreiro. São duas pessoas guerreiras. Eu vou pedir licença ao Gerson e à Teodora e fazer um muito breve comentário sobre a questão indígena no Brasil, até para poupá-los da informação mais objetiva que está disponível nos sites do IBGE. O IBGE tem um site muito importante sobre a questão indígena, com muitos detalhes. O ISA, o Instituto Socioambiental, também tem um material muito rico. Eu recomendo vivamente que as pessoas se aproximem e se informem, né? O Brasil conta com aproximadamente 1 milhão de indígenas, que são de mais de 300 etnias e usam mais de 270 idiomas. Embora o Brasil não seja, na América do Sul, o país com a maior quantidade de povos indígenas, ele é o país com a maior diversidade de povos indígenas. Então, temos uma riqueza extraordinária, e quem já estudou um pouco de linguística, um pouco de antropologia, sabe que cada cultura indígena é um mundo próprio, né? Eles são tão distintos entre si quanto nós somos dos japoneses, quanto somos dos australianos ou de qualquer outro povo, né? Então, a ideia do indígena como um todo homogêneo é uma ideia que não corresponde aos fatos, né? Há indígenas que vivem próximas às cidades urbanas, há indígenas que vivem na floresta, e é interessante que hoje aqui, Teodora vive em Dourados, é uma das regiões de maior disputa de terra. Ela vai comentar conosco, o povo guarani, como tem sofrido com a violência contra os povos indígenas, né? Então, Teodora vem de uma área mais urbanizada, com mais limites de utilização da terra, enquanto Gerson vem de uma área ainda cercada por florestas e que os Baniwa cuidam com muita atenção, né? O Baniwa é um povo de aproximadamente 5 mil pessoas, enquanto que os Guarani são dos maiores povos indígenas do Brasil, 40 mil pessoas. Então, conversando com ele sobre hoje, que eu queria
A escola já foi, por muito tempo, um instrumento contra os indígenas, de proibir a sua língua, proibir suas culturas, suas crenças. No entanto, é muito interessante, a Célia Chacriabá fez uma tese comentando isso, o amansamento da escola, né? O professor Bessa, também da UERJ, comenta essa atitude que os índios assumiram a escola para transformá-la num instrumento próprio, né? Ou, como diz a Constituição, uma educação própria. Os indígenas têm direito a uma educação própria, ou seja, suas formas de aprender, de saber e de transmissão. Então, eu queria começar a conversa pedindo para o Gerson comentar um pouco para a gente. Primeiro, é uma coisa muito interessante que os indígenas fizeram questão de descrever educação escolar indígena, para distinguir das outras formas de aprendizagem e educação. Gerson, como é a situação da educação escolar indígena hoje no Brasil? Você que recentemente publicou um material muito rico sobre a Base Nacional Curricular Comum com relação ao tema indígena e tem publicado estudos, você tem um estudo fantástico sobre o censo da educação escolar indígena. Então, Gerson, por favor, nos situe como anda a questão da educação escolar indígena. Então, cumprimentar aí a parenta Teodora Guarani. Bom, a educação escolar indígena hoje, em primeiro lugar, é importante que se diga, né? Temos obtido avanços substanciais, importantíssimos, principalmente nos últimos 30 anos, né? Os dados do censo escolar indicam isso, praticamente chegando a 300 mil estudantes indígenas na educação básica. Isso é significativo para uma população de pouco mais de 800 mil pessoas, não é? E na educação superior, próximo de 60 mil estudantes, né? Na graduação e na pós-graduação. Então, ou seja, o primeiro aspecto é esse avanço. Esse avanço se deve a dois fatores. Um, principalmente a insistência dos povos indígenas, que nesses 30 anos, de certa maneira, construíram uma consciência e estabeleceram estratégias próprias de reivindicação, de luta, para que o Estado brasileiro atendesse esse direito. Um direito que foi clara e de forma robusta estabelecida na Constituição Federal de 1988, e isso, então, incentivou e legitimou a força do movimento indígena na luta por esse acesso como um direito, né? Um bem comum também dos povos indígenas. Então, acho que essa conquista é importante. E, num primeiro momento, claro, uma conquista muito mais prática, muito mais objetiva, né? Daí esses números são significativos, mas ainda com algum estranhamento, com alguma ainda dificuldade, porque existe uma longa tradição da educação escolar pautada nos princípios, diretrizes e concepções de educação do mundo ocidental europeu, não é? Então, a história da escola como um todo, e também da escola indígena na sua origem, é uma escola eurocentrada, né? Baseada, então, nos modos de vida, nos pensamentos, nas epistemologias, nos saberes e formas de vida do Ocidente europeu. Agora, acho que a novidade nos tempos atuais é de uma rápida mudança, não é? O que eu acho que é uma coisa muito boa. Cada vez mais, aí você falou, André, está valendo, está funcionando, nós estamos tendo êxito, né, nessa transformação, nesse trânsito entre uma escola indígena, né, escola lá na aldeia bastante colonial, colonizadora, colonialista, agora para uma escola pelo menos menos colonizadora, menos colonialista. E essa apropriação vem ganhando força, ganhando, inclusive, substância. Eu vejo cada vez mais, de fato, as escolas indígenas sendo transformadas como instrumentos mesmo, primeiro, de reafirmação, né, de fortalecimento das identidades, das culturas, das línguas, dos saberes indígenas, não é? E, em segundo lugar, para, de fato, fazer com que a cidadania indígena seja operante, seja uma coisa prática. E com todas as adversidades, com todas as dificuldades, nós vivemos num país extremamente racista, uma sociedade que tolera muito pouco
ou não tolera a diversidade, o diferente, não é? Aquele que tem pensamento diferente, saberes diferentes, línguas diferentes, valores diferentes. Mas, ainda considerando isso, acho que temos avançado muito, assim como na educação básica, né, nas escolas da educação básica e nas universidades, cada vez mais espaços de oportunidade estão se consolidando nessa nova perspectiva. Eu fico feliz, por exemplo, quando agora, de forma oficial, institucional, os saberes indígenas começam a ser cada vez mais reconhecidos. Estou falando na linguagem, né, das instituições públicas do Brasil, os saberes indígenas. Isso acho que é uma coisa fantástica, porque os saberes indígenas, as línguas indígenas, na verdade, sempre estiveram presentes nas escolas, mas escondidas, não é? De certa maneira, negadas, tentativa de esconder esses saberes, mas sempre estiveram presentes. A mudança agora é que cada vez mais as normas e leis reconhecem e oficialmente vamos trabalhando, né? Em muitas universidades estamos tendo primeiros grupos de pesquisadores indígenas e não indígenas trabalhando fortemente na questão dos conhecimentos indígenas enquanto epistemologias, não é? Eu queria até deixar isso registrado na resolução, no parecer e resolução aprovado pelo Conselho Nacional de Educação sobre a Base Nacional Comum Curricular, na Base Nacional Comum da Educação Básica, tem uma coisa muito forte, que é, pela primeira vez, um instrumento normativo da educação brasileira cita explicitamente essas outras epistemologias, né? Isso antes era difícil, era considerado uma heresia, não é? Impossível de ser dito num instrumento normativo de um Estado, de um país, não é? De uma nação. Agora está lá explicitamente outras epistemologias e cita, não é? Epistemologias indígenas, negras, camponesas e assim por diante. Eu fico muito feliz com isso. Acho que é uma conquista enorme. Eu acho que muita gente nem se deu conta e nem sequer, muita gente nem leu essa passagem lá na Base Nacional Comum Curricular. Pode ter muitos defeitos, mas nisso foi uma luta de vários conselheiros junto comigo para garantir o reconhecimento disso. E no âmbito das escolas da educação básica e nas universidades, não é? Hoje até teses, monografias estão sendo escritas em línguas indígenas, porque as línguas indígenas expressam melhor, de forma mais genuína, mais legítima, as epistemologias, os saberes, os conhecimentos, as ciências indígenas, né? Então, acho que caminhamos mais rapidamente agora para verdadeiramente escolas e universidades plurais, não é? Eu costumo dizer não só pluriculturais, pluriétnicas, mas também pluriepistêmicas. Então, eu sou animado com todas as mazelas e dificuldades que estamos vivendo. Eu sou sempre otimista. Acho que o educador, não é, tem que sempre dar esperança e ânimo ao seu povo, aos seus alunos, e, no meu caso, aos nossos povos indígenas. Poxa, uma aula de professor indígena para nós. A luta constante e o otimismo da vitória. A gente sabe o papel que você teve, Gerson, lá. E eu queria conversar com a Teodora, porque a Teodora foi gestora da educação escolar indígena no município de Dourados, no Mato Grosso do Sul, como eu comentava, uma área de muito conflito, né? Teodora, como é que você vê esse avanço na sua região, onde a disputa é muito dura com relação aos direitos indígenas? Como é que você vê esse avanço do lugar da educação escolar indígena face às ameaças que os povos indígenas vivem? Então, professor André, e demais que estão nos ouvindo, o estado de Mato Grosso do Sul realmente é um estado, né, latifundiário, né? E os conflitos têm se acirrado muito nos últimos 10 anos. E por conta, né, dessa luta aí dos povos indígenas pelo território tradicional. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, nós temos basicamente 70 mil indígenas, né, de diferentes etnias: Guarani, Kaiowá, Guarani Andeva, Guató,
Quiniquinal, Faié, né, Caduel, e especificamente aqui no município de Dourados, onde eu moro, são 3 etnias, né, Guarani, Kaiowá, Guarani, Nhandeva e Terena, e a miscigenação, né, dessas etnias todas, juntamente com o não indígena, porque a nossa aldeia fica, né, entre a cidade de Itaporã e a cidade do município de Dourados, praticamente a 5 minutos da cidade, né, de um, e a 15 minutos da outra cidade, e toda essa diversidade étnica, cultural e linguística que marca, né, a nossa existência aqui no município de Dourados. Então, os desafios são muito grandes aqui no nosso estado, né, porque o conflito está sempre acirrado, né, por conta dessa luta, e nós vivemos num estado coronelista, vou dizer assim, em que essas lutas pelo território tradicional acaba implicando também no atendimento aos povos indígenas em todos os sentidos. Essas lutas têm consequência, né, muito complicada, complexa, quando se fala de atendimento às políticas públicas para os povos indígenas por conta dessa luta. Perdemos já muitas lideranças, né, mas é aquilo que o professor Gerson acabou de falar. Eu também vejo como um ponto bastante positivo todas as leis educacionais em relação à educação escolar indígena desde a Constituição de 1988. Eu diria que é uma das melhores leis, né, do nosso país. A dificuldade está justamente na implementação dessas políticas específicas que vêm atender os princípios da educação escolar indígena, né, que é a interculturalidade, o bilinguismo, o multilinguismo, né, a especificidade. Imagina, eu sempre digo aqui, assim, né, que nós aqui, povos indígenas de Dourados e também do estado, talvez, algumas partes do país, nós estamos vivendo sempre nessa fronteira cultural, fronteira étnica, essa fronteira linguística, né, porque o tempo todo nós estamos ligados aqui aos nossos saberes, nossos conhecimentos, e ao mesmo tempo tendo que, né, estar correndo atrás desses outros conhecimentos para conseguir adentrar numa cidade, num banco, numa loja, no mercado, né, então nós estamos sempre vivendo nessa fronteira, que assim, por um lado, eu vejo como positivo, por outro lado, também tem lá os seus pontos negativos, né, e a educação escolar indígena nesse contexto, né, é um desafio ainda maior, porque nós temos todas as leis aí que garantem essa especificidade, mas como implementar na prática? O professor Gerson colocou muito bem, né, que eu também sou igual ele, parecido, né, sou muito otimista, mesmo diante de toda essa situação de preconceito, né, de falta, às vezes, de atendimento por causa do preconceito. Eu diria que, assim, não existe o preconceito apenas da sociedade como um todo, mas há um preconceito também institucional em relação a nós. E a luta do nosso povo aqui no estado e Dourados é constante, né, contra essa dificuldade toda que nós enfrentamos aí diante dessa pandemia também que está acontecendo. O preconceito é ainda maior, né, porque, não, os indígenas estão com Covid, né, não dá para vir para a cidade, senão vai passar para a gente. Na verdade, aqui na aldeia nós temos 124 confirmados, e na cidade já tem praticamente mais de 1.000 pessoas infectadas, né. Então, discutir a educação escolar indígena hoje, né, é discutir como colocar a educação escolar indígena com os nossos saberes, nosso conhecimento, no mesmo patamar de importância do conhecimento ocidental, que até então, como o Gerson falou muito bem, né, bastante forte, presente, né, desse pensamento colonialista, e, ao mesmo tempo, está trazendo para o palco, né, principal, os nossos saberes. Nós temos várias experiências que depois do intervalo eu posso estar falando um pouco mais como é que isso vem acontecendo aqui na nossa comunidade indígena de Dourados. Muito obrigado, Teodora, e muita preocupação também nossa com o avanço do Covid nos povos indígenas, né?
Lamentamos a perda do Paulinho Paiacan, recente, né, e muitas lideranças, como as lideranças têm comentado, né, a perda de uma pessoa idosa, a perda de um museu, de uma biblioteca, próprio, né? Enfim. Eu queria pedir ao Miguel, tanto o Teodora quanto o Gerson trouxeram um tema que é muito frequente nas suas intervenções, que é a gente superar uma visão cartesiana e muito fechada dos saberes e compreender a sua multiplicidade, a riqueza da diferença, né? Você que é um formador de professores, você sente espaço para que se abandone essa segurança do procedimento cartesiano, metodológico, a favor dessa riqueza da diversidade? Como você enxerga isso na formação da educação? Bom, André, o que eu sinto é que a gente já vem discutindo muito essa questão do eurocentrismo que a gente tem, né? E como a gente vai abrindo mão da nossa cultura, né? E eu acredito, sinceramente, assim como a Teodora e o Gerson, eu sou otimista, acho que tem movimentos de avanços e recuos, a gente está num momento agora de recuo e pressão cultural, que de alguma forma dá mais força para a gente lutar, para que outros elementos culturais entrem. Eu vou sugerir uma leitura de um livro, de uma tese de doutorado, que chama Memórias, Histórias de Professores Brasileiros em Escola Bi e Multilingües de Elite, que é da professora Antonieta Megali, que ela discute um pouco algumas ideias que chegam, dizendo que o Brasil é um país monoglota, né? Então tem que aprender inglês. E quando a gente vai ver, a gente tem quase 300 línguas espalhadas pelo Brasil que as escolas de elite não acessam. Então, eu sinto que há um movimento já de revalorização ou de valorização efetiva da cultura indígena e da cultura originária brasileira, né? E a gente já conversou muito. O Brasil já teve dois grandes movimentos no passado, como o modernismo, né? Que falava o Tupi or not Tupi, o manifesto antropofágico, né? E o tropicalismo, que tentou trazer a mistura desse sincretismo de maneira efetiva e inteligente e amorosa, que de alguma forma foram interrompidos. Então eu acredito sinceramente que há um desejo da gente conhecer as mitologias indígenas, que há o racismo estrutural está aí, está sendo combatido em diversos aspectos. E a escola de elite, por que eu boto essa tese, né? Porque ela é basicamente discutindo na escola de elite brasileira. A elite brasileira tem que aceitar a nossa cultura como potência, a nossa diversidade como potência inovadora, e seguramente a gente teve alguns avanços a gente teve movimentos curriculares que jogou a discussão indígena para cima, né? E acredito que há muitos educadores tentando fazer isso avançar, como o Gerson, a Teodora, e aí a Antonieta Megali e muitos outros. A elite brasileira tem que aceitar a cultura originária brasileira como uma potência, e a partir daí a gente vai dar um grande salto. Foi muito importante. Eu queria registrar aqui, quando o Gerson falava, apareceu o QR Code na tela, eu queria recuperar, só para informar as pessoas. Nós tivemos, pela Fundação Santiliana, a alegria de publicar um volume dedicado à Base Nacional Curricular, como curricular, com artigos de integrantes do Conselho Nacional de Educação. E o professor Gerson fez um artigo excepcional, reafirmando um princípio que está na Constituição, de que os povos indígenas têm direito ao seu modo próprio de saber e aos seus saberes. Portanto, a base ela não é impositiva aos povos indígenas, à educação escolar indígena. Ela está se adequada a partir da perspectiva dos povos indígenas, e é isso que o Gerson chamou a atenção, de uma epistemologia, um modo de saber, de conhecer, de viver e de explicar o mundo a partir da vivência indígena. Então, é muito importante que a gente se enriqueça, né? E tanto Gerson é um dos grandes autores que discutem esses temas. Mas a Bia, eu queria chamar a Bia, que nos acompanha e tem lido o que tem sido dito nas redes sociais. Olá, Bia, você está bem? Tudo bom, André?
André, tivemos uma pergunta aqui bem no comecinho da nossa live, quando você explicava um pouco sobre a diversidade de povos indígenas que nós temos no Brasil e a dificuldade de não tratar como o indígena brasileiro, né? De mostrar nas escolas toda essa diversidade, essa riqueza dos povos originários do Brasil. E a gente tem sempre muitos professores aqui, né, assistindo a gente, e que pedem sempre muitas dicas, indicação de materiais para auxiliá-los a trabalhar melhor essas questões em sala de aula. E foi o caso do Fábio Costa. Ele pede, em linhas gerais, sabendo-se da diversidade dos povos indígenas, quais seriam as melhores informações a serem trabalhadas nas escolas, considerando a Lei 11.645. Então, eu queria pedir para vocês que explicassem um pouco melhor algumas diretrizes, algumas dicas para quem quem sente essa falta e quer fazer isso e ainda não encontrou um caminho muito claro. Puxa, Fábio, super boa pergunta, e só para quem não conhece, essa lei é uma lei que se incorpora à LDB e determina que as culturas afro-brasileiras e as culturas indígenas sejam um tema obrigatório da educação básica brasileira, tanto na escola pública quanto na escola privada. Então, como disseram Gerson e Teodora, a legislação existe, e a pergunta, então, que faço primeiro a Gerson, como é que você acompanha, como é que você avalia, Gerson, essa questão da Lei 11.645, e o que seria relevante tratar? É possível levar essa cosmogonia indígena para a escola? Sem dúvida. Acho que, inicialmente, dizer que é uma lei extremamente relevante, mas é também uma dessas leis que ainda não estão sendo implementadas adequadamente ou suficientemente, não é? Mas acho que é uma promessa interessante, eu defendo. Acho que temos dois desafios, temos duas dificuldades. Uma é que a gente, de fato, já acho que tem um avanço em termos de material didático, né, disponível, mas ainda pouco conhecido sobre o que seriam conteúdos dessa perspectiva aí da Lei 11.000, sobre história e cultura dos povos indígenas e afro-brasileiros, mas ainda não temos materiais específicos, né? Eu mesmo, um dos meus sonhos no futuro breve, se conseguir me aposentar, é me dedicar a isso, porque existem bastante materiais, mas são longas teses, longas monografias que não são muito difíceis de ser trabalhados, por exemplo, em escolas da educação básica. Então, mereceria algum investimento, né? Talvez com bolsas. Eu mesmo tenho muito interesse nisso, de começar a produzir material didático mais voltado para esse público jovem, que eu acho que é tão carente dessa informação. Bom, acho que é importante. Eu tinha visto pelo chat aqui a pergunta, eu até elenquei, olha só o quanto de riqueza uma disciplina, um trabalho desse traria. Eu elenquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, né? Cada um desses, uma pequena cartilha seria muito interessante numa linguagem acessível a alunos da educação básica. Por exemplo, não poderia faltar sobre a história das civilizações indígenas. Quem não conhece a história das civilizações ameríndias e indígenas aqui do continente, acha que civilizações só ocorreram ou na África, Egito, Mesopotâmia, ou na Europa, não é? Os gregos e assim por diante, não é? Quando as grandes civilizações aqui na América foram iguais em termos de evolução tecnológica, de conhecimento, de estrutura, foram impérios, foram reinos e assim por diante, que não devem nada aos reinos e impérios do Ocidente europeu. Mas quem conhece? Então, esse é um aspecto que não pode faltar, não é? Outro, complexo sistema de conhecimento, e são complexos mesmo, a astronomia, a agronomia, a matemática, a filosofia e assim por diante, não é? Complexos sistemas, obviamente, modo de vida, culturas práticas, né? Como lidar com a natureza, que é uma coisa fantástica, que esse mundo moderno perdeu essa conexão orgânica, espiritual, profunda com a natureza. Os povos indígenas sempre viveram isso e continuam vivendo em boa parte. Outro, contribuições com a formação do povo e do Estado brasileiro. Acho que os brasileiros conhecem quase nada disso. Dificilmente os primeiros portugueses teriam sobrevivido nessas terras sem o apoio dos indígenas, com os seus conhecimentos milenários, né? Até para enfrentar
picadas de cobra, de mosquitos, de doenças que tinham aqui, sobreviveram, de certa maneira, com a ajuda dos povos indígenas, até hoje, né? São tantas contribuições para a formação do povo brasileiro e do Estado. Contribuições atuais, não é? Os povos indígenas continuam contribuindo. Tem municípios que sobrevivem do trabalho dos índios, não é? Aqui no Amazonas tem municípios que os índios é que abastecem de caça, pesca, farinha, fruta e assim por diante. Além de que são cidadãos que pagam seus impostos, não é? Eu sou indígena e pago uma pequena fortuna todo mês de impostos, não é? Então, tem as contribuições atuais. Agora, tem também os desafios atuais de existência, sobrevivência, continuidade étnica e identitária, que, então, todos deveriam conhecer também esses desafios, né? E, por fim, as produções culturais, artísticas e epistêmicas, que continuam mais do que nunca vivas, não é? E viva mesmo, só que a sociedade dominante pouco reconhece. Aproveitaria de dizer, por exemplo, eu estou muito aliviado aqui com relação à pandemia, porque a minha região do Alto Rio Negro tem quase 45 mil indígenas. Em um mês alcançamos 30 mil casos, 3 mil casos, mas com menos de 27 mortos. É uma letalidade bastante baixa, numa região extremamente precária, que o hospital com UTI está a 4 horas de voo. Qual é a diferença? Conhecimentos tradicionais. Os indígenas, em primeiro lugar, estão recorrendo, criaram seus protocolos próprios de tratamento do Covid-19, nada mais do que com seus saberes tradicionais. Plantas, casca de árvore, de tudo quanto potencial tem, criaram seus protocolos, adotaram a cultura da solidariedade, uma família, um povo, um clã, vai passando para outro, e assim estão enfrentando, até em melhores condições do que os melhores hospitais, para superar essa pandemia, não é? Porque em Manaus, a média da letalidade é 10%, e na minha região, com toda essa precariedade, mas os conhecimentos da ação estão fazendo a diferença. Menos de 1%, André, a média de letalidade. Então, olha só, né, só aqui para dizer, isso é um povo brasileiro que precisa conhecer, a ciência precisa conhecer e valorizar, mas para isso a ciência precisa descer um pouquinho do pedestal, né, para poder reconhecer essas outras ciências. E respeitar também os direitos intelectuais dos povos indígenas. Sem dúvida nenhuma. E também, André, não se trata de reconhecer e valorizar os direitos indígenas em detrimento da ciência e de outros. Não é disso que eu estou falando. Para mim, a ciência ocidental tem um valor gigantesco, enorme, não discuto, mas precisa reconhecer outros sem diminuir as outras ciências. E reconhecer também a propriedade intelectual indígena, né? Porque também é fundamental. Para garantir a produção científica colaborativa em pé de igualdade, né? Senão os índios se negam até prestar informações, partilhar seus saberes, se eles não tiverem essa garantia da propriedade intelectual, do reconhecimento dos sujeitos que produzem esses conhecimentos, essas culturas. Exatamente. Eu queria pedir a Teodora, a partir desse comentário da pergunta que o Fábio fez, que é muito boa, sobre a 10.6 a 11.645, mas eu queria botar mais uma questão aí que eu acho que interessa a todos nós. O que a educação indígena e não indígena pode fazer em apoio ao direito à vida dos povos indígenas? O que você diria para nós, brancos, professores, educadores, o que você diria para nós, no sentido de trabalharmos educacionalmente para garantir o direito à vida dos povos indígenas? Desculpa, eu acho que a última fala sua eu perdi, parece que cortou um pouco. Então, repito. Poderia repetir, por favor? Como nós somos educadores brancos, né? Miguel, eu e muitos que nos assistem, o que você nos recomendaria fazer como educadores para colaborarmos com a defesa da vida dos povos indígenas? Olha, eu penso que tem muita coisa, professor, que as escolas brasileiras, né, não indígenas e educadores também, né, não indígenas, pode contribuir, como muitos já vêm contribuindo, na verdade. A gente não pode também generalizar, dizer que os não índios não estão envolvidos, né, tem muitas pessoas, como o senhor mesmo, né, como muitos outros educadores estão aí o tempo todo fazendo essa defesa, né, do direito da educação escolar indígena específica, diferenciada, né, e tudo mais.
E essa lei, 11.645, nada mais é do que resultado também de uma luta do movimento indígena, né, junto aos professores, lideranças e também os apoiadores não indígenas, né. Então, isso tudo é importante também a gente lembrar, né, é importante valorizar. E acredito, né, que muitos educadores, ou todos aqueles compromissados, podem continuar nos ajudando, né, fazendo essa defesa da importância, né, dos saberes indígenas, como uma riqueza cultural do país, do povo, da sociedade brasileira como um todo. E aí, pensando um pouco na Lei 11.645, eu penso que as escolas brasileiras, as universidades, né, teria que melhorar ou enriquecer mais o currículo, né, o currículo acadêmico, o currículo da educação básica, inserindo de fato nesse currículo o que a Lei 11.645 prevê, né. E aí eu falo que eu sinto muita falta, assim, dos sistemas municipais de ensino e sistemas estaduais de ensino, e por que não dizer também, né, a academia, as faculdades, as universidades brasileiras também se empenhar um pouco mais nisso, de ajudar a construir ou a reconstruir esse currículo escolar, né, reformulando. E aí eu sempre falo assim, eu sinto muito assim que o currículo das universidades precisam também colocar a questão indígena como uma disciplina, né? Aqui no município de Dourados, nós temos uma experiência interessante agora, nesses 2 últimos anos, por conta da Base Nacional Comum. A rede vem discutindo, né, rediscutindo e reelaborando o currículo do município. E aí, nesse processo, nós indígenas também fomos chamados para poder contribuir, né, e inserir os conteúdos da questão indígena no currículo escolar do município de Dourados. Então, o Estado deveria também fazer isso, né, mas até agora o Estado não discutiu nada a respeito disso, né, nem tem chamado os professores, educadores indígenas para contribuir nesse sentido. Então, eu penso que o município e o Estado, né, ou os estados e os municípios brasileiros precisam ter mais esse compromisso, né, com a questão indígena, com a população indígena, de trazer para o espaço da escola também essa diversidade de povos, de população, de culturas, de língua, e ver, né, como uma riqueza cultural do povo brasileiro. Mas como a gente sabe também que a pressão é muito grande em torno dessa educação aí ocidental, que só valoriza aí os saberes, o ser ocidental, que já foi muito bem esclarecido pelo professor Gerson Banilva, né? Então, professor, eu penso isso. Não, é muito bom te ouvir o Gerson, porque na minha cabeça vem a palavra do Paulo Freire, né, do educador, como a denúncia e o anúncio. E vocês são muito generosos em demonstrar a confiança na estratégia educacional como maneira de enfrentar essas lutas e esses obstáculos, né, que se impõem a uma vida digna ao conjunto dos povos indígenas. A Bia, eu queria chamar o Miguel. O Miguel, como formador de professores, o Miguel trabalhou muito na Base Nacional Curricular Comum, e o Miguel tem uma característica. Antes de começar aqui a conversa, o Miguel bateu um papo com a Teodora em Guarani. Miguel, da onde vem seu Guarani, Miguel? Bom, minha bisavó era Guarani, né? Então, lá em casa, a gente aprendeu... Eu sabia que ia levar bronca quando minha mãe começava a falar em Guarani, né? E eu vou contar 2 histórias que eu acho muito legal para o mundo da educação, né? Tinha uma mitologia de um personagem que a gente chamava de Indinho, que era o Pombeiro, né? O Pombeiro, eu vou falar aqui em Guarani, ele chamava Pirauê, né, pé peludo, Caraí Puraré, que é o Senhor da Noite, Caraí
Caraidiara, né, que é dono do sol, né, e toda vez que a gente estava fazendo bagunça, a minha mãe falava que ia chamar o pombeiro. E por que eu estou falando isso? Porque essa mitologia, ela é maravilhosa, né? O pombeiro foi um tipo indígena muito importante no começo da chegada dos portugueses, porque ele conhecia muito a mata, existia mesmo essa figura do pombeiro, e que tem no livro A Ferro e Fogo, do Warren Dean. Então, vou pedir para a Bia colocar esse livro, tá? E eu acho que a gente é muito conectado com a mitologia grega, e é muito legal, greco-romana, mas há uma mitologia nossa que é muito bacana e que, particularmente, eu vivi e existia mesmo. A gente tinha tanto medo do pombeiro, e quando minha mãe falava, a gente já saía correndo e ficava quietinho. E a segunda questão que aparece na minha vida era o chá de carqueja. Tudo era chá de carqueja, né? Minha mãe trazia qualquer coisa, dor de barriga, diarreia, o que dava era o tal chá de carqueja. Minha mãe tinha muito essa cultura da erva, né, dos remédios da natureza. Eu acho que a gente abre mão muito dessa questão, dessa cultura biodiversa, né, bioecológica que a gente tem, e dessa mitologia dos diferentes povos. Então, a escola, eu particularmente vivi uma infância muito feliz com isso, e tenho certeza que se a gente anexar a esse mundo urbano essas ideias, a gente vai ser tão feliz e vai ser tão sabido quanto essas informações que a gente tem na mitologia greco-romana. Poxa, Miguel, essa eu não esperava. Sensacional. E eu queria lembrar, antes de passar a palavra para o Gerson, né, que eu tive a honra de ir a São Gabriel da Cachoeira para uma reunião com as professores indígenas, né, e a liderança da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro me entregou um conjunto de volumes de mitologias indígenas, né? Então, um deles retratava o conjunto das estações do ano que povos do norte do Brasil consideram. Miguel, eram 14 estações do ano, cada uma regida por uma constelação, um conjunto de chuvas ou de secas, animais. Gerson, então eu vou pedir a você que comente um pouco aquele trabalho tão importante que você fez sobre a Base Nacional Comum Curricular, orientando o modo como os povos indígenas devem cuidar, a educação deve cuidar da incorporação da base. Então, eu sempre tive uma preocupação, desde a origem da minha vida profissional como educador, como professor de sala de aula e discussão da educação escolar indígena com os povos indígenas, com o próprio povo Baniwa, né? Eu acho que essa é uma questão que não está completamente resolvida, mas avançamos bastante. Veja o quanto isso é importante. Isso, na origem da discussão da Base Nacional Comum Curricular, foi posto à mesa. A professora Teodora até acompanhou isso no Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, onde eu postei esse debate. É que lá na origem, então, da educação escolar indígena, havia uma interpretação, no meu entendimento equivocado, ultrapassado, talvez em algum momento histórico foi útil do ponto de vista de estratégia, mas não nos últimos anos. Era de que tudo que tinha a ver com questão indígena, então, tinha que ser sempre específico, mas específico no sentido separado, apartado, não é? Então, tudo que era uma questão indígena era uma questão como se fosse fora da realidade da sociedade brasileira, da nação brasileira, do país Brasil, e assim por diante. Então, tudo tinha que ser separadinho, né? Então, tinha que ter uma lei específica para os índios, uma resolução específica para os índios, era tudo assim, não é? Era apartação mesmo. Eu sempre entendi que o desafio contemporâneo deveria ser bem diferente pelo que os índios querem e pensam, não era um pensamento meu. Então, os direitos, as demandas, os interesses indígenas deveriam estar sempre visibilizados, contemplados dentro das macroestruturas, inclusive legais, normativas, né? E não uma coisa separada. Quer dizer, antigamente, tudo o que era questão indígena era sempre, é com a FUNAI, é com a FUNAI. Então, aí os municípios ficavam fora, as secretarias de educação, quer dizer, todos os outros órgãos ficavam fora, era só com a FUNAI. Esse tempo passou. Então, nós enfrentamos isso no debate da BNCC. Vamos pensar uma
uma base nacional comum curricular específica para as escolas indígenas, eu sempre defendi que não. Eu queria ver os indígenas, a educação escolar indígena ser tratada de forma específica, de forma diferenciada, mas dentro da base nacional comum curricular, para que os gestores, de um modo geral, pudessem ler também sobre as questões indígenas. Esse foi um grande desafio, não é? E assim a gente evoluiu. Por isso, existem menções, né, em várias partes da Base Nacional Comum Curricular disso, mas considerando, claro, as diferenciações, as questões específicas, inclusive as normas já estabelecidas. Mas os indígenas são brasileiros comuns, não é? São cidadãos brasileiros comuns, e eu sempre tive essa ideia de que o direito é universal, o direito é para todo mundo. Então, o direito dirigido ao povo brasileiro é também dirigido aos cidadãos brasileiros indígenas. Então, nada impede que comunidades indígenas que tenham demanda e tenham interesse, inclusive, em fazer experiências nos moldes muito próximos das escolas não indígenas, deveriam fazer, assim como aquelas que têm uma particularidade, uma especificidade específica fazem e podem fazer. Então, eu acho que esse foi o debate, e eu acho que foi muito rico. Então, imagina-se, por exemplo, a riqueza desse debate dentro do Conselho Nacional de Educação, que é composto por pessoas muito renomadas, né, educadores do Brasil inteiro, mas discutir com eles essa questão das epistemologias indígenas, de outras epistemologias, de outras ciências indígenas. Muitos no começo reagiram, não, mas nós estamos tratando aqui da política brasileira, portanto, de certa maneira, do sistema de conhecimento, de ciência do povo da nação brasileira, do Estado brasileiro. Então, não cabe aqui outras minorias aqui, não é? Então, mas ao longo do tempo, isso a gente foi convencendo, no final, foi uma compreensão tranquila. E eu acho que a partir disso, como a minha passagem pelo CNE agora é a segunda vez, e a primeira vez foi 10 anos atrás, a partir de agora, não, pelo menos no âmbito do conselho, não pode haver mais conselheiro que ainda diga, olha, mas aqui não se trata de outras epistemologias, de outras ciências, de ciências de povos, de sociedades minoritárias, né? Acho que agora está consagrado, e o debate assim foi muito rico. Eu tive a sorte de nunca foi assim discriminado por conta disso. Acho que foi um debate bastante, no começo, como eu disse, difícil, mas eu acho que é a grande conquista, e aproveito a oportunidade de ter publicado aquele artigo, André, a Fundação, né, Santiliana, porque deu visibilidade, estava lá no lançamento, não é? Tem bastante público que lê e interessado. Eu acho que isso, então, legitima e confirma o que eu disse na primeira fala, que é, agora sim, esse reconhecimento da diversidade, não só linguística, cultural, ética, mas agora para valer a diversidade epistêmica, não é? Vai para a sala de aula, vai para as nossas universidades, não tem muito para onde correr. Agora, claro, isso não é de uma hora para outra, mas, sem dúvida, nos apropriaremos bem dessa norma para avançar ainda mais. Então, acho que foi um momento rico. Parece uma coisa pontual, faz parte de um artigo, de um parágrafo, mas eu acho que é uma conquista, um passo gigantesco, né? Quem diria... eu que no começo, até a nossa existência era negada, muito mais nossas línguas e conhecimentos, agora está lá na norma nacional, uma das normas mais importantes, porque guia, de certa maneira, orienta todos os sistemas de educação no Brasil, desde a educação básica à educação superior. Então, que coisa eu acho que impressionante, né? Acho que mostra que essa sociedade ainda tem jeito, viu, André, Miguel, Bia, né? Essa sociedade, por mais que estamos aqui sofrendo várias tragédias, não estou falando só sanitária de vida, mas políticas, econômicas, morais, mas pode sim ter jeito, e eu acho que tem que ter. Acho que a educação de papel, eu aceitei esse convite porque eu sou apaixonado pela educação, acho que concordo plenamente com vários intelectuais que dizem, né, a educação, diferente da saúde e da medicina, não salva estritamente vidas, né? Mas também acho que também sem educação ninguém consegue se salvar, seja espiritualmente, seja moralmente
e materialmente, né? Eu acho que essa alegria e esse compromisso que eu acho que nós, educadores, temos que ter, devemos ter. Poxa, que exemplo, que exemplo, que exemplo. Sensacional. Eu queria pedir para a Teodora, o Gerson usou uma expressão que eu sei que é muito rica para o povo guarani, que é uma dimensão espiritual da educação, né? Compreender que você é parte de um todo, e esse todo tem um grau de solidariedade. Como você vê, a partir da BNCC, Teodora, a possibilidade de que o currículo do Estado traga esse reconhecimento das diferentes epistemologias e das diferentes espiritualidades? Você vê espaço para isso? Olha, professor, como eu disse que eu também acredito muito, né, e sou bastante otimista, e aí eu gostaria de colocar um pouco a nossa experiência a partir daquele projeto Ação Saberes Indígenas na Escola. Aqui no Mato Grosso do Sul, né, as 4 universidades assumiram e executaram, né, esse projeto. E eu falo que nós tivemos experiências riquíssimas durante esse processo e também que trouxe, assim, um pouco para as nossas escolas justamente essa valorização não só dos saberes indígenas como um todo, mas esse fortalecimento, né, da espiritualidade do povo Guarani, Kaiowá, Terena, da qual é constituído aqui o nosso povo aqui do município de Dourados. E aí, assim, durante todo esse processo que abrangeu a formação de professores, também fortaleceu muito essa questão das práticas culturais. E eu pude perceber, durante os 5 anos, né, da execução aí do projeto, o quanto que as crianças e os jovens, adolescentes indígenas, parece que se fortaleceram, assim, trouxeram à tona aquilo que eles são de fato. Eles não são indígenas só lá na casa. Hoje eles estavam trazendo isso para o espaço da escola. Eu pude ver, assim, aquele sorriso no rosto, né, dessas crianças, desses jovens, usando a pintura da etnia no braço, na perna, no rosto, as danças, né, dos grupos culturais, a produção deles de texto a partir da pesquisa, né, que foi realizado juntamente com seus professores. Então, professor, eu, assim, fiquei muito animada com esse projeto que veio, né, fortalecer todo um grupo, e eu vi, assim, a mudança que teve. Então, o que hoje eu sinto falta, né? É o Estado brasileiro ter um financiamento garantido para promover esses saberes, promover essa cultura dentro do espaço da escola, né? Então, a escola, que antes, né, era mais forte, né, de imposição da cultura, do saber ocidental, hoje também é um instrumento importante para a valorização e fortalecimento da cultura do povo indígena de um modo geral. Então, por isso que eu acredito muito na educação, só que é necessário que o Estado, eu falo Estado enquanto Estado mesmo, né, Estado e municípios e a própria União, investisse mais, né, no financiamento, juntamente com outros apoiadores, que eu acho mais importante também aqui no nosso país, é a questão das universidades, né, que venha somar, porque tudo isso a gente conseguiu a partir da execução dessa atividade, desse trabalho, dessa formação, e conseguimos produzir. Foi nesse contexto também que surgiu as mostras culturais aqui na nossa aldeia, que é um espaço para mostrar o resultado de todo um trabalho de pesquisa desenvolvido pelos alunos e pelos professores, e até conseguimos elaborar e publicar alguns livros de literatura ou da mitologia indígena Guarani Kaiowá Terena. Nós temos hoje, por exemplo, um livro publicado um livro Guarani, que fala do dono da mata,
Nós publicamos um livro que fala da origem do povo terena, né, do pássaro chamado urutau, e muitos outros livros, né, que é resultado desse trabalho aí, professor. Poxa, muito bom. Eu vou pedir a Bia e ao Elton, se puder colocar na tela, o site que o IBGE constituiu sobre a questão indígena no Brasil. Todos nós temos muito interesse e precisamos de informação sobre isso, né, porque, como Teodora e Gerson nos dizem, as informações não estão tão disponíveis quanto nós desejaríamos, né? Mas eu queria aqui ressalvar um trabalho importante do IBGE, e agora no Covid, na crise do Covid, o IBGE criou um site mais atualizado ainda sobre a distribuição dos povos indígenas no Brasil. Assim, em mais de 80% dos municípios brasileiros há povos indígenas. Então, eu acho que a gente tem aí uma coisa muito rica de informação para poder correr atrás. Há um fato muito preocupante. Ontem, quando já se anuncia a saída do atual ministro da Educação, se é que se pode chamar assim, ele cancelou uma portaria de 2016 que orientava as universidades e institutos federais à adoção de políticas afirmativas para ingresso na pós-graduação, essa maneira de formar pós-graduados indígenas e a população negra em todo o país. Então, mais um golpe contra a diversidade, mais uma atitude contra o direito à educação, mais uma atitude contra os povos indígenas, a população negra brasileira. É cancelada uma portaria que orientava as instituições e universidades a que adotassem políticas de ação afirmativa para ingresso na educação superior. Nós estamos chegando aqui ao fim, mas eu não queria terminar sem dar uma rodada rápida, pediria que vocês pudessem ser bastante breves. Então, começo com Gerson, depois Teodoro, e, por fim, Miguel fecha conosco a conversa, né? Gerson, a gente está muito preocupado com esse momento, né? Porque as iniciativas contra os povos indígenas são muito numerosas e se valem de muitos instrumentos. Também a questão do Covid, foi muito bom te ouvir, uma mensagem da força dos povos indígenas na resistência. Que forma de apoio você acha que nós, não indígenas, nós que estamos urbanizados, vivemos em cidades, que forma de apoio nós podemos hoje colaborar com a luta dos povos indígenas? André, eu acho que principalmente por meio da solidariedade, não é? Formando rede de solidariedade. Eu queria até registrar isso, o que já vem acontecendo. Por isso que eu acredito ainda que essa nossa sociedade, humanidade, ainda tem jeito, porque tem se constituído redes de solidariedade pelo Brasil afora, que é uma coisa impressionante. Hoje em dia, principalmente aqui na Amazônia, todos os povos indígenas estão passando por necessidades materiais para sobreviver, né? Basicamente de alimentação e material de higiene, mas fundamentalmente de alimentação, porque a maioria das terras ou estão invadidas ou estão destruídas, né? Ontem amanheci triste porque as últimas pesquisas indicam 93% de aumento de desmatamento, não é? Aqui na Amazônia, em relação ao ano passado. Veja só, quase 100%, né? Então, onde que os indígenas vão caçar e pescar? Onde ainda tem terra, mas nesse momento os índios não têm medo até de sair para pescar. Além de ter que se isolar em suas comunidades para proteger a saúde, tem medo de sair, porque tem invasores por todo lado, estimulados, inclusive, pelo governo, não é? Que deveria exatamente proteger pela Constituição. Então, a solidariedade, André, é uma coisa importante. Hoje tem uma série de rede, de campanha. Eu até aqui na minha universidade coordeno atualmente 5 turmas de professores indígenas, a formação de professores indígenas. Estamos tendo que fazer campanha, porque nossos professores estão sem salário, sem contrato, porque os municípios cancelaram, suspenderam os pagamentos e estão isolados, passando necessidade, não é? Em termos de alimento. Então, tem várias campanhas. Agora, estou até estendendo essa campanha para alguns amigos que têm em outros países, né, fora do Brasil, para isso. E, em segundo lugar, acho que apoiar a luta dos povos indígenas, porque sempre resistiram, André, e sempre vão continuar resistindo, né? Isso é do sangue, então a gente não se entrega nunca, e há sempre, a gente acredita sempre a esperança, né? Por quê? Porque para nós não são os humanos, não são os dirigentes humanos que vão dizer como é que vai ser o nosso fim, o nosso futuro, é a natureza, é a nós mesmos, porque nós fazemos parte da natureza, nós acreditamos muito, para nós
só há um ser supremo, é a natureza, e dela nós participamos e acreditamos que ela nos garantirá o futuro, né? E, para mim, a educação nova, uma educação que resgata esse conhecimento, é fundamental nesse momento para resgatar exatamente valores, né? Para superar essa humanidade que é pouco sensível a essa questão da humanidade, a questão da vida, não é? Principalmente dos dirigentes, daqueles que teriam essa obrigação. Mas temos encontrado, então, pessoas bastante generosas e solidárias apoiando, não é? E eu acho que apoiar os direitos, né? É uma luta, como eu disse, acho que o nosso segmento é um dos poucos que não tem o direito de sucumbir, não tem o direito de abrir mão de seu direito de lutar pela vida, pelas existências, e continuaremos fazendo, sem dúvida, isso, né? No dia a dia. E, por fim, acho que apostar na nova educação, acho que a educação, de fato, é uma perspectiva. E eu queria te agradecer, cumprimentar. Você foi uma pessoa importante na minha vida profissional, trabalhando no MEC, né? Você e o Armênio Schmidt, lembro dele até hoje, André, porque foram duas pessoas que nos ajudaram muito para alcançar tudo que temos conquistado nesses últimos anos, com tanta sensibilidade humana, com essa diversidade indígena, vocês foram fundamentais. E olha que eu trabalhei com muita gente, né? Desde do início da gestão do Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique, né? Então, eu nunca esqueço. Eu queria até te agradecer naquela época e continua hoje sensível, né? Eu me lembro sempre que você me disse, junto com a Armênia, olha, a gente não entende nada de índio, dependemos de você. Vou ler o seu livro, né? E eu sei que você e o Armênio leram aquele primeiro livro. Então, mas é assim, eu acho que essa humildade também é importante para essa humanidade, poder se reinventar. Precisamos refundar as bases, né, humanas, sociais, valores, sobretudo essa recuperação com relação com a natureza. Mas seguimos vivos, firmes, e a gente nunca desanima, pelo contrário, a gente, essa hora que se encoraja, cria coragem, de onde até às vezes não tem, chorando na tristeza de perdas de muitos amigos e parentes, né? Mas seguimos frente na luta. Um abraço a todos, um abraço espirituoso mesmo. Valeu, querido, muito obrigado. E eu me lembro que uma das primeiras lições que eu tive no MEC, quando eu trabalhei com povos indígenas, foi essa: não existe índio no Brasil. Existe o Baniwa, existe os Caigangue, existe o Guarani Kaiowá. São mais de 300 etnias, e cada um com a sua singularidade. Então, obrigado por essa lição inesquecível. Teodora, estamos chegando ao fim, queria te ouvir uma despedida. E essa pergunta, o que a gente pode fazer para apoiar a luta dos povos indígenas? Bom, mais uma vez, professor André, eu quero agradecer ao convite que me foi feito e também parabenizar o senhor e o professor Gerson e os demais que estão aí envolvidos por essa live, né, que é muito importante fazer essa discussão mesmo à distância, né, mais próxima aí pela tecnologia. Eu me lembro que quando o senhor esteve à frente no MEC, nós tivemos grandes avanços na política de educação escolar indígena. Na época também esteve lá o professor Gerson, né, como coordenador da educação escolar indígena na CECADI. E hoje, com muita tristeza, né, eu falo que nós, infelizmente, perdemos, né, até a CECADI dentro do MEC, sem contar as outras inúmeras perdas que nós fomos tendo ao longo desses anos até aqui, e cada vez mais essas perdas vão... Parece que perdemos o contato com Teodora, estamos chegando ao fim. Eu só queria comentar que ninguém trabalha sozinho, né? Então, fazer uma homenagem ao professor Antônio Hilário, da Universidade Estadual lá de Mato Grosso do Sul, que coordena a rede de saberes indígenas na escola, fazer uma homenagem ao professor Peça, do Rio de Janeiro, aqui da UERJ, que é um dos grandes conhecedores da questão indígena no Brasil, da questão da educação escolar indígena, fazer uma homenagem a Rita Nascimento, que ocupou a cadeira no Conselho Nacional de Educação, relativo às questões indígenas, que produziu grandes documentos, relatou grandes e importantes documentos, fazer uma homenagem ao Antônio Carlos Souza Lima, da UFRJ, que coordenou durante tempo a Rede Saber, fazer uma homenagem a Renata Gondim, que criou o ProLinde
quando estávamos no MEC, portanto, é um trabalho coletivo. Ia chamar o Miguel. Miguel, chegamos ao fim, aprendemos muito, e a gente gosta de aprender, né, Miguel? Nossa, eu estou maravilhado, né? Queria só citar aqui que o Renato Santos, ele pergunta, né, como é que a gente pode fazer a curadoria, e parece que ele fala que, eventualmente, há algumas censuras. Tem muitos documentos, o próprio MEC, né, os parâmetros curriculares nacionais, os referenciais indígenas. Então, tem documento, né? E acho que a gente tem que entender que diversidade, ao contrário do que se pensa esse governo, diversidade é potência. E quanto mais diferentes formos e quanto mais a gente afirmar nossa identidade, mais inovadores seremos. E estou muito feliz e orgulhoso de estar com todos vocês aqui hoje, né? E o André, de fato, é um grande lutador nessa discussão da diversidade. Obrigado, André. Valeu, Miguel, valeu. Então, pedir a Miguel para a gente ficar junto aqui na tela, mais 4, para nos despedirmos. Agradecer muito e colocar Gerson e Teodora, queria colocar aqui a nossa rede à disposição para mobilizar a solidariedade necessária nesse momento. A Teodora caiu a conexão dela, mas fica aqui nosso agradecimento a quem nos acompanhou. E queria também lembrar que nós teremos, na semana que vem, no dia 23, um encontro sobre educação, democracia e cidadania, um encontro muito importante que vai debater com o Sérgio Fausto, o Miguel e os colegas. E no dia 25 nós vamos receber o prezado e admirado Ailton Krenak, uma importante liderança também indígena, que vai estar conosco para a gente pensar exatamente a questão que o Gerson colocou com muita propriedade, né? Que outros saberes podemos e precisamos aprender. A Teodora voltou. Teodora voltou. Teodora lá, muito obrigado. Ai, não sei o que acontece, toda hora cai essa internet, aí eu fico de fora. Acontece, e na sua ausência eu agradeci o seu comentário e fiz referências a colegas importantes aí do Mato Grosso, a Antônio Hilário, da Universidade do Estado, e todo o grupo que trabalha nos saberes indígenas, o professor Antônio Carlos Souza Lima, que teve um trabalho muito importante aqui no Museu Nacional, com a rede de saberes, a professora Renata Gondim, que criou o Prolinde quando esteve no MEC, na SISU. Isso. Não é? Então, é uma turma grande, o professor Bessa, aqui da UERJ, que é um dos maiores conhecedores de educação escolar indígena. Enfim, então, como diz o Gerson, não estamos sós, somos solidários, somos muitos, vamos vencer. Muito obrigado a todos vocês. Ah, chegou alguém. Paulinho! Paulinho. Tchau, pessoal. Valeu, querido. O Paulo Freire nos Valeu. Valeu. Muito obrigado, hein?